Quando Eduardo terminou comigo, não foi o fim do relacionamento que mais doeu. Foi a frase que ele escolheu para encerrar tudo. Depois de 4 anos juntos, depois de todos os sonhos que construímos, das promessas, das viagens planejadas e das noites em que eu acreditava estar ao lado do homem da minha vida, ele olhou diretamente nos meus olhos e disse algo que eu jamais esqueceria. Você não seria nada sem mim. Naquele momento, senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Eu estava parada na sala do apartamento que dividíamos, segurando uma caneca de café que já havia esfriado há muito tempo, enquanto ele colocava algumas roupas em uma mala como se estivesse apenas saindo para uma viagem qualquer. Eu não consegui responder. As palavras ficaram presas na garganta. Talvez porque uma parte de mim tivesse medo de que ele estivesse certo. Durante anos, Eduardo tinha tomado todas as decisões importantes. Escolhia onde morávamos, para onde viajávamos, quais oportunidades profissionais eu deveria aceitar ou recusar. Aos poucos, sem perceber, eu havia deixado de ouvir minha própria voz para seguir a dele. Quando nos conhecemos, eu era cheia de sonhos. Queria abrir meu próprio negócio, estudar mais, conhecer o mundo. Mas ele sempre encontrava uma maneira de me convencer de que meus planos eram arriscados demais. Eu sei o que é melhor para nós, ele dizia. E eu acreditava. Acreditei tantas vezes que quando ele saiu pela porta naquele dia, levando suas malas e sua arrogância, fiquei sentada no sofá por horas sem conseguir me mover. O silêncio do apartamento parecia ensurdecedor. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente sozinha. Naquela noite, chorei até não conseguir mais. Chorei pela mulher que eu era antes dele. Chorei pela mulher que eu tinha me tornado ao lado dele. E chorei porque, no fundo, a frase dele ecoava sem parar dentro da minha cabeça. Você não seria nada sem mim. Nos dias seguintes, a dor só aumentou. Eu evitava olhar para o celular porque não havia mensagens dele. Evitava sair porque não queria explicar o término para ninguém. Minha autoestima estava destruída. Cada canto da casa me lembrava dele. Cada objeto parecia carregar uma memória. Minha mãe ligava todos os dias preocupada, mas eu fingia estar bem. Não queria admitir que estava despedaçada. Então, uma semana depois, aconteceu algo que mudou tudo. Enquanto organizava algumas gavetas, encontrei uma caixa antiga cheia de fotografias e documentos. Entre eles, havia um caderno que eu não via há anos. Era meu diário de quando tinha 22 anos. Sentei no chão e comecei a ler. Página após página, encontrei uma versão de mim mesma que eu havia esquecido. Uma mulher determinada, ambiciosa, corajosa. Uma mulher que sonhava grande e não tinha medo de fracassar. Quanto mais eu lia, mais uma pergunta surgia na minha mente. Em que momento eu deixei aquela mulher desaparecer? Quando fechei o diário, minhas lágrimas tinham outro significado. Não eram apenas de tristeza. Eram de indignação. Eduardo não tinha destruído meu sonho sozinho. Eu havia permitido que isso acontecesse. E pela primeira vez desde o término, senti algo diferente da dor. Senti raiva. Uma raiva silenciosa, mas poderosa. Naquela noite, em vez de esperar uma mensagem dele, abri meu computador e comecei a pesquisar sobre o negócio que sempre sonhei criar. Eu não tinha experiência suficiente. Não tinha dinheiro sobrando. Não tinha apoio. Mas tinha uma coisa que não sentia havia muito tempo. Vontade de provar que ele estava errado. Eu ainda não sabia como faria isso. Não sabia quanto tempo levaria. Só sabia de uma coisa. A frase que Eduardo usou para me destruir acabaria se tornando a maior motivação da minha vida. E naquele momento, enquanto observava o brilho da tela iluminar a sala vazia, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu mostraria para ele, para o mundo e para mim mesma que meu valor nunca dependeu dele. Mal sabia eu que aquela seria apenas a primeira página da maior transformação da minha vida. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do despertador tocar. Fazia semanas que eu não sentia vontade de sair da cama, mas algo havia mudado dentro de mim. A dor continuava ali, o vazio também, porém agora existia uma pequena chama queimando por trás de tudo aquilo. Era a necessidade de reconstruir minha vida. Enquanto preparava o café, percebi que aquele apartamento parecia diferente. Não porque os móveis tinham mudado ou porque as lembranças haviam desaparecido, mas porque, pela primeira vez em anos, o silêncio não me assustava. Ele me pertencia. Ainda assim, a realidade bateu forte quando olhei para minhas contas. Eduardo ganhava mais do que eu e sempre fazia questão de lembrar disso. Durante o relacionamento, ele repetia que era o pilar da casa, que sem ele eu não conseguiria manter aquele padrão de vida. Agora eu precisava descobrir se ele tinha razão. Passei horas analisando despesas, cortando gastos e reorganizando tudo o que podia. Foi humilhante perceber o quanto eu havia deixado minha independência financeira de lado. Em muitos momentos, tive vontade de desistir e ligar para ele. Tive vontade de ouvir sua voz apenas para não me sentir tão sozinha. Mas então a frase voltava à minha mente. Você não seria nada sem mim. E toda vez que ela surgia, eu fechava os olhos e seguia em frente. Naquela semana comecei a estudar tudo o que podia sobre empreendedorismo. Assisti vídeos, participei de palestras online gratuitas, li artigos e conversei com pessoas que já tinham construído negócios do zero. Quanto mais aprendia, mais percebia que o sonho que eu havia abandonado anos atrás ainda fazia sentido. Eu queria criar uma consultoria digital para ajudar pequenos empreendedores a organizarem suas marcas nas redes sociais. Era algo que sempre me apaixonou, algo que eu fazia naturalmente, mas que nunca tive coragem de transformar em profissão porque Eduardo dizia que era perda de tempo. Isso não dá dinheiro, ele repetia. Agora eu queria descobrir por conta própria. As primeiras semanas foram difíceis. Muito difíceis. Enviei dezenas de mensagens oferecendo meus serviços e recebi mais rejeições do que respostas. Algumas pessoas sequer liam minhas propostas. Outras diziam que já tinham alguém. Houve dias em que chorei novamente, não por saudade dele, mas pelo medo de fracassar. E sempre que o medo aparecia, ele vinha acompanhado da voz de Eduardo dentro da minha cabeça. Era como se ele ainda estivesse ali me observando, esperando que eu desistisse para provar que estava certo. Mas algo inesperado aconteceu no final do primeiro mês.
Uma pequena loja de roupas respondeu uma das minhas mensagens. A dona queria conversar. Quando recebi o convite para a reunião online, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Passei 2 dias inteiros preparando uma apresentação. Pesquisei a empresa dela, criei estratégias, organizei ideias e ensaiei cada palavra. Quando a reunião começou, eu estava nervosa, mas determinada. Durante 1 hora expliquei tudo o que poderia fazer para ajudar o negócio dela a crescer. Quando terminamos, ela sorriu e disse algo que eu jamais esquecerei. Você parece realmente apaixonada pelo que faz. Aquela frase me atingiu de uma forma diferente. Durante anos eu tinha ouvido críticas, limitações e dúvidas. Fazia tanto tempo que ninguém reconhecia minha paixão por alguma coisa que quase esqueci como era ouvir um elogio sincero. 2 dias depois, ela fechou o contrato comigo. Não era um contrato milionário. Na verdade, era um valor pequeno. Mas para mim significava muito mais do que dinheiro. Era a primeira prova concreta de que eu podia caminhar sozinha. Quando vi o depósito cair na minha conta, comecei a chorar no meio da cozinha. Não porque o valor fosse grande, mas porque aquele dinheiro tinha sido conquistado sem a ajuda de Eduardo. Pela primeira vez em anos, uma vitória era completamente minha. Naquela noite, saí para jantar sozinha para comemorar. Enquanto caminhava pela cidade, senti algo que não experimentava havia muito tempo. Orgulho. Ainda era cedo para dizer que eu havia vencido. Ainda existiam inúmeras dificuldades pela frente. Mas uma coisa estava ficando clara. A mulher que Eduardo acreditava ter destruído estava começando a reaparecer. E o que eu não sabia era que naquele mesmo período, a vida dele também começava a mudar. E não da forma que ele imaginava. Os meses seguintes passaram em um ritmo que eu jamais imaginei ser capaz de acompanhar. A pequena loja de roupas que se tornou minha primeira cliente começou a apresentar resultados acima do esperado. As vendas cresceram, o engajamento aumentou e, sem que eu percebesse, outras pessoas começaram a pedir meu contato. Pela primeira vez, eu sentia que meu trabalho tinha valor. Cada novo cliente representava mais do que uma oportunidade profissional. Era uma prova de que eu era capaz. Ainda assim, o caminho estava longe de ser fácil. Eu trabalhava até tarde da noite, enfrentava inseguranças diariamente e muitas vezes me perguntava se estava realmente preparada para tudo aquilo. Mas havia uma diferença fundamental entre aquela fase e a vida que eu tinha ao lado de Eduardo. Agora os desafios eram meus, as vitórias eram minhas, e até os erros eram meus. Não existia ninguém controlando minhas decisões ou dizendo o que eu podia ou não fazer. Com o passar do tempo, comecei a mudar também por dentro. Voltei a frequentar a academia, retomei amizades que havia deixado de lado durante o relacionamento e passei a dizer não quando algo não fazia sentido para mim. Era como se eu estivesse reconstruindo pedaço por pedaço da mulher que havia desaparecido ao longo dos anos. Minha mãe foi a primeira a perceber. Durante um almoço de domingo, ela me observou por alguns segundos e sorriu. Você está diferente, disse. Quando perguntei o que queria dizer, ela respondeu algo que ficou gravado na minha memória. Você voltou a ter brilho nos olhos. Aquela frase me emocionou mais do que qualquer elogio profissional. Porque eu sabia que era verdade. O brilho que eu havia perdido não tinha desaparecido quando Eduardo me deixou. Ele já estava se apagando muito antes disso. Apenas não tive coragem de enxergar. Então, numa tarde aparentemente comum, algo aconteceu. Eu estava saindo de uma reunião quando recebi uma mensagem de uma amiga em comum com Eduardo. Era curta e simples. Você soube o que aconteceu com ele? Meu coração acelerou instantaneamente. Eu não falava com ele havia meses. Nem sequer acompanhava suas redes sociais. Parte de mim ainda tentava evitar qualquer notícia relacionada ao passado. Mesmo assim, respondi perguntando do que ela estava falando. A resposta chegou alguns minutos depois. Eduardo havia sido demitido. Fiquei olhando para a tela sem saber exatamente o que sentir. Durante anos, ele construiu sua identidade em torno da carreira. Era o emprego dele que justificava sua arrogância. Era o salário dele que sustentava a ideia de superioridade que sempre tentou impor. E agora aquilo tinha desaparecido. Não senti felicidade. Também não senti pena. O que senti foi algo estranho, distância. Como se estivesse ouvindo uma história sobre alguém que eu conheci em outra vida. Naquela noite, porém, recebi uma notificação que me deixou sem reação. Era uma solicitação de mensagem dele. Meu estômago se revirou imediatamente. Durante vários minutos fiquei encarando a tela sem abrir a conversa. Uma parte de mim queria ignorar. Outra parte precisava saber o que ele tinha a dizer. Quando finalmente cliquei, encontrei apenas uma frase. Podemos conversar? Li aquelas palavras várias vezes. Era impressionante como apenas 2 palavras conseguiam trazer de volta tantas lembranças. O homem que saiu pela porta dizendo que eu não seria nada sem ele agora estava pedindo para conversar, mas eu não respondi. Fechei o aplicativo e deixei o celular de lado. Na manhã seguinte havia outra mensagem. Depois outra. E mais uma. Aos poucos, o tom começou a mudar. Eduardo dizia que estava passando por um momento difícil. Dizia que sentia falta das nossas conversas. Dizia que talvez tivesse cometido erros. Cada nova mensagem parecia carregar um peso que eu nunca imaginei ver nele. Pela primeira vez, ele não parecia confiante. Não parecia superior. Parecia perdido. E aquilo me assustou mais do que qualquer discussão que tivemos no passado. Durante dias, ignorei todas as tentativas de contato. Mas uma pergunta começou a me perseguir. O que aconteceria se eu o encontrasse novamente? Será que eu ainda seria a mulher que ele deixou para trás? Ou será que finalmente me tornei alguém que ele não reconheceria mais? Eu ainda não tinha resposta. Porém o destino parecia decidido a me entregar essa resposta muito em breve, porque uma coincidência inesperada estava prestes a colocar Eduardo novamente diante de mim, e aquele encontro mudaria tudo de uma vez por todas.
Durante quase 2 semanas ignorei todas as mensagens de Eduardo. Cada notificação aparecia na tela do celular e desaparecia sem resposta. Eu não fazia aquilo por vingança. Na verdade, estava tentando proteger a paz que havia levado meses para reconstruir. Sabia que bastava uma conversa para abrir feridas que ainda não estavam totalmente cicatrizadas. Meu negócio continuava crescendo, minha rotina estava organizada e pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia imaginar um futuro que não dependia de ninguém. Mas o destino tinha outros planos. Naquela sexta-feira fui convidada para participar de um evento de empreendedorismo na cidade. Uma das minhas clientes havia indicado meu trabalho para um painel sobre marketing digital para pequenos negócios. Quando recebi o convite, fiquei extremamente feliz. Era a primeira vez que eu seria palestrante em um evento daquele porte. Passei dias preparando minha apresentação, ajustando cada detalhe e tentando controlar a ansiedade. Na manhã do evento, acordei cedo, escolhi uma roupa que me fazia sentir confiante e fui para o centro de convenções. O local estava lotado. Empresários, investidores, estudantes e profissionais de diversas áreas circulavam pelos corredores. Eu estava tão concentrada nos preparativos que não percebi o que estava prestes a acontecer. Minutos antes da minha palestra começar, saí para buscar uma garrafa de água. Enquanto caminhava pelo saguão, ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Marina? Meu corpo inteiro congelou. Virei lentamente e lá estava Eduardo. Por um segundo, senti como se o tempo tivesse voltado vários meses. Mas a sensação desapareceu quase imediatamente quando observei seu rosto. Ele parecia diferente. Mais cansado. Mais abatido. Havia algo nos seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Insegurança. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele parecia procurar as palavras certas enquanto eu apenas o observava. Então finalmente falou. Você está muito diferente. Curiosamente, era exatamente a mesma frase que minha mãe havia dito meses atrás. Só que agora tinha outro significado. Eduardo me analisava como alguém que tentava entender uma pessoa completamente nova. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ele explicou que havia sido convidado por uma empresa parceira para participar do evento. Em seguida, olhou para meu crachá e ficou alguns segundos em silêncio. Quando leu que eu era uma das palestrantes, seus olhos se arregalaram discretamente. Você vai apresentar? Perguntou. Assenti. Pela primeira vez desde que o conheci, Eduardo parecia genuinamente surpreso. Não aquele tipo de surpresa arrogante que ele costumava demonstrar, mas uma surpresa verdadeira. Como se a imagem que tinha de mim não combinasse com a mulher que estava vendo diante dele. Antes que a conversa continuasse, anunciaram minha entrada no auditório. Eu me despedi educadamente e segui para o palco. Confesso que minhas mãos tremiam quando subi os primeiros degraus. Não por medo da apresentação, mas porque sabia que Eduardo estava na plateia. Durante anos, aquele homem me convenceu de que meus sonhos eram pequenos demais. Agora eu estava prestes a falar para centenas de pessoas exatamente sobre o trabalho que ele dizia não ter futuro. Respirei fundo e comecei. Nos primeiros minutos, a tensão desapareceu. Falei sobre estratégias, desafios, experiências e aprendizados. Contei parte da minha trajetória como empreendedora e compartilhei erros que me ajudaram a crescer. A cada minuto eu me sentia mais confiante. As pessoas prestavam atenção. Faziam anotações. Sorriam. Quando terminei, fui recebida por uma salva de palmas que parecia não acabar. Meu coração quase explodiu de emoção. E então meus olhos encontraram os de Eduardo no meio da multidão. Ele também estava aplaudindo. Mas o que mais me marcou foi a expressão em seu rosto. Não era orgulho. Não era felicidade. Era arrependimento. Um arrependimento tão evidente que não precisava de palavras. Depois da palestra, ele se aproximou novamente. Desta vez parecia ainda mais nervoso. Ficamos alguns instantes em silêncio até que ele finalmente disse aquilo que eu jamais imaginei ouvir. Eu estava errado sobre você. Pela primeira vez, Eduardo não tentou justificar nada. Não tentou se defender. Apenas admitiu o erro. Mas o que ele diria em seguida seria ainda mais surpreendente e colocaria diante de mim uma escolha que eu nunca imaginei precisar fazer. Depois que Eduardo disse que estava errado sobre mim, o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer por alguns instantes. O barulho das pessoas conversando no evento, os passos apressados pelos corredores e até os anúncios nos alto-falantes ficaram distantes. Eu apenas o observava. Durante anos, aquele homem sempre teve resposta para tudo. Sempre parecia ter certeza absoluta de suas opiniões, de suas decisões e, principalmente, dos limites que acreditava que eu tinha. Agora, porém, ele estava diante de mim como alguém completamente diferente. Pela primeira vez, não parecia forte. Não parecia invencível. Parecia apenas humano. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Quando eu disse que você não seria nada sem mim, eu achei que estava falando a verdade. Aquela frase me atingiu como uma lembrança dolorosa. Eu podia voltar mentalmente para aquele dia, para aquela sala, para aquela despedida cruel. Mas desta vez a sensação era diferente. Já não doía da mesma forma. Era como olhar para uma cicatriz antiga. Ela continuava ali, mas não controlava mais minha vida. E agora? Perguntei calmamente. Ele baixou os olhos por alguns segundos antes de responder. Agora eu vejo que era exatamente o contrário. Talvez eu precisasse mais de você do que imaginava. Aquela confissão parecia custar caro para ele. Durante anos, Eduardo construiu sua identidade em torno da ideia de superioridade. Admitir vulnerabilidade certamente não era algo natural. Caminhamos até uma área mais tranquila do centro de convenções e nos sentamos. Pela primeira vez desde o término, tivemos uma conversa sincera.
Ele contou sobre a demissão, sobre os problemas que começaram a surgir depois que nos separamos e sobre como passou meses tentando ignorar a sensação de vazio que sentia. Disse que enquanto estava comigo, acreditava que tudo que possuía era resultado exclusivo do próprio mérito. Só depois percebeu quantas vezes eu o apoiei, quantas decisões tomei para ajudá-lo e quantos sacrifícios fiz sem receber reconhecimento. Eu ouvi tudo em silêncio. Não porque concordava com tudo o que dizia, mas porque finalmente não precisava me defender. A necessidade de provar meu valor tinha desaparecido. Meu trabalho, minhas conquistas e minha transformação já falavam por mim. Em determinado momento, Eduardo me encarou e fez a pergunta que eu já esperava. Existe alguma chance de começarmos de novo? O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Meses atrás, eu teria respondido sem pensar. Talvez tivesse aceitado imediatamente apenas para recuperar aquilo que acreditava ser amor. Mas a mulher que estava sentada ali não era mais a mesma. Eu havia atravessado a dor, a solidão, a insegurança e o medo. Tinha reconstruído minha autoestima tijolo por tijolo. E agora precisava decidir olhando para quem eu me tornei, não para quem fui. Olhei para Eduardo e percebi algo importante. Eu já não sentia raiva dele. Também não sentia necessidade de fazê-lo sofrer como eu sofri. O ressentimento havia perdido a força. Mas o perdão não significava voltar atrás. Eu te perdoo, respondi finalmente. Seus olhos se encheram de esperança por um instante. Então continuei. Mas isso não significa que devemos voltar. A esperança em seu rosto começou a desaparecer lentamente. Por quê? Perguntou em voz baixa. Respirei fundo antes de responder. Porque precisei perder você para me encontrar novamente. E não quero perder quem me tornei. Eduardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tentou argumentar. Talvez porque soubesse que eu estava certa. Talvez porque finalmente tivesse entendido que amor não é controle, dependência ou superioridade. Ficamos alguns minutos sem dizer nada. Depois ele apenas assentiu. Havia tristeza em seus olhos, mas também compreensão. Quando nos despedimos, senti uma paz que jamais imaginei experimentar. Achei que aquela seria nossa última conversa. Achei que nossas histórias finalmente seguiriam caminhos separados. Mas eu ainda não sabia que algumas semanas depois, receberia uma notícia inesperada que transformaria aquele encontro em algo ainda mais significativo, e me mostraria que o verdadeiro impacto da minha jornada estava apenas começando. Depois daquele encontro no evento, voltei para casa com uma sensação estranha de leveza. Era como se eu tivesse fechado uma porta que permaneceu entreaberta por tempo demais. Durante anos, imaginei dezenas de cenários para o dia em que reencontraria Eduardo. Em alguns, eu chorava. Em outros, discutíamos. Em outros, eu finalmente dizia tudo o que havia guardado. Mas a realidade foi muito diferente. Não precisei gritar, me justificar nem provar nada. Minha própria vida se encarregou disso. Nas semanas seguintes, mergulhei novamente no trabalho. Minha empresa continuava crescendo. Novos clientes chegavam por indicação e as oportunidades começaram a surgir em uma velocidade que eu jamais teria acreditado quando tudo começou. O mais curioso era que o sucesso já não era minha principal motivação. Antes, eu queria vencer para mostrar a Eduardo que ele estava errado. Agora, eu trabalhava porque amava o que fazia. A necessidade de aprovação tinha desaparecido. Eu finalmente era livre. Então, cerca de um mês depois do evento, recebi uma ligação inesperada da organizadora daquela conferência. Ela me contou que minha palestra havia sido uma das mais bem avaliadas pelos participantes e que algumas gravações haviam circulado nas redes sociais. Pessoas de várias cidades estavam compartilhando trechos da minha história de superação. Fiquei surpresa, mas não imaginava o que viria a seguir. Poucos dias depois, comecei a receber mensagens de mulheres que eu nunca tinha visto na vida. Algumas haviam saído de relacionamentos abusivos. Outras estavam tentando recomeçar depois de divórcios difíceis. Muitas delas repetiam algo parecido. Sua história me deu coragem. Eu li aquelas mensagens emocionada. Porque pela primeira vez, percebi que tudo o que vivi tinha um propósito maior do que apenas minha própria recuperação. A dor que quase me destruiu estava ajudando outras pessoas a encontrarem força. Certo dia, enquanto respondia algumas dessas mensagens, recebi um e-mail que me fez chorar imediatamente. Era de uma jovem chamada Camila. Ela escreveu que assistiu a um trecho da minha palestra exatamente no dia em que o namorado terminou com ela dizendo algo muito parecido com o que Eduardo havia dito para mim. No final da mensagem, ela escreveu uma frase simples. Hoje eu decidi não desistir de mim. Fiquei olhando para aquelas palavras durante vários minutos. Então percebi algo que nunca tinha entendido completamente. Eduardo não foi o responsável pela minha transformação. Ele foi apenas o acontecimento que despertou algo que já existia dentro de mim. A força estava lá o tempo todo. Os sonhos estavam lá o tempo todo. A coragem estava lá o tempo todo. Eu apenas havia esquecido. Alguns meses depois, fui convidada para dar uma palestra ainda maior em um auditório lotado. Quando subi ao palco naquela noite, centenas de pessoas estavam me observando. Respirei fundo, sorri e comecei contando exatamente como tudo havia começado. Contei sobre o término. Contei sobre a dor. Contei sobre a frase que destruiu minha autoestima. E então repeti aquelas palavras diante de todos. Você não seria nada sem mim. O auditório ficou em silêncio. Então eu sorri novamente e acrescentei. Foi a maior mentira que já me contaram. As pessoas aplaudiram antes mesmo que eu continuasse. Naquele instante senti algo que dinheiro, sucesso ou reconhecimento jamais poderiam proporcionar. Senti orgulho da mulher que me tornei. Orgulho da mulher que se levantou quando tudo parecia perdido. Orgulho da mulher que escolheu acreditar em si mesma quando ninguém mais acreditava. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei o velho diário que havia mudado minha vida meses antes. Abri a primeira página e reli os sonhos daquela jovem de 22 anos. Depois peguei uma caneta e escrevi uma nova frase na última folha. Uma frase que resumia toda a minha jornada. O dia em que ele disse que eu não seria nada sem ele foi o dia em que comecei a descobrir quem eu realmente era.
Fechei o diário, sorri e olhei pela janela. Pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia falta do passado, porque finalmente tinha encontrado meu futuro. Fim.